E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 21. Amém? Nós vamos dar uma passeadinha hoje pela Bíblia. E por causa do nosso tempo aqui, que é mais corrido, se você quiser ficar prestando atenção e anotando as referências, amém. Eu vou dar aqui as referências que nós vamos ler e você pode anotar aí na sua casa e depois ler tudo, meditar com calma, porque a gente vai dar uma boa passeada hoje. Mas Êxodo 21, a partir do versículo 1, amém? Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá, forro de graça. Se entrou com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém. Antes de tudo... Ai, gente, eu choro, fico toda acabada, misericórdia. Antes de tudo, eu quero te levar a meditar que esse trecho que nós lemos, ele faz parte do Velho Testamento. E ele faz parte de um tempo que nós chamamos, digamos assim, de uma parte da história, a lei. Esse trecho está dentro do contexto da lei, a lei mosaica, a lei que havia sido dada a Moisés, aquela lei lá dos 10 mandamentos que foi dada lá no monte. E esse trecho retrata, faz parte de orientações que eram dadas ao povo de Israel. E aqui nós vemos orientações acerca de um escravo. E o que é que a palavra nos diz? Que 6 anos esse escravo, um servo hebreu, 6 anos o servo hebreu iria servir, mas ao 7º esse servo sairia livre. Esse servo, ele seria livre, ele teria liberdade para deixar de servir ao seu senhor. E aí a gente vê aqui uma série de especificidades e a gente chega no versículo 5 e no versículo 6, que diz que se esse servo dissesse ao seu senhor, aqui no versículo 5, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre. Então o senhor deveria levá-lo a um determinado local público e deveria furar a orelha dele. E a partir daquele momento, aquele servo hebreu seria um escravo de orelha furada. E ele passaria, a partir de então, a servir ao seu senhor de forma definitiva. E ele não servia mais por causa de um jugo. Ele servia por vontade própria. Ele havia tido a liberdade de ir, mas ele havia escolhido ficar. E é isso que eu quero meditar com você nessa noite. Liberdade para ir. E mesmo assim, escolher ficar. E eu quero agora que você vá comigo lá para Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 nos revela que a lei, ela é como se fosse uma projeção, uma sombra de bens vindouros. E eu quero que você associe aí na sua mente esse trecho dentro desse contexto de Hebreus 10:1. Amém? Hebreus 10:1, nós vamos confirmar aqui, biblicamente falando, o que eu acabei de dizer. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Mas eu quero me prender com você na partezinha A aqui de Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então aqui eu quero que você pegue esse contexto de Êxodo que está dentro da lei e você imagine aí na sua mente esse trecho dizendo respeito a um bem futuro. Dizendo respeito a algo futuro. E agora nós entraremos propriamente no que nós iremos meditar nessa noite. E eu quero que você repita aí no seu lugar uma palavrinha: redenção. Redenção. Espero que você tenha repetido aí na sua casa: redenção. O que seria redenção?
A redenção significa tomar de volta para si uma propriedade perdida. E queridos, ao mesmo tempo em que Deus é o nosso Pai, ao mesmo tempo em que Deus é o nosso papaizinho, o nosso aba, o nosso painho aqui no Nordeste, nós precisamos sempre nos lembrar de que Deus continua sendo Senhor, de que Jesus continua sendo Senhor das nossas vidas, de que a soberania sobre as nossas vidas está sobre Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é soberano sobre nós e nós não podemos nos esquecer disso. Então, ao passo que somos filhos, também somos servos. E isso, eu lembro que quando Francimar foi dar a aula dele, né, sobre liberdade, ele brincou, ele disse, mas como assim? Como é que eu sou livre e sou preso, e sou livre e sou escravo, e sou livre e sou servo? E todo esse contexto faz parte do que nós estamos meditando, do que nós iremos meditar. Ao mesmo tempo que somos filhos amados pelo nosso Pai, nós somos servos de um Senhor. E por que somos servos desse Senhor? Porque veja bem, através de Jesus, esse Senhor nos readquiriu de volta para Ele. E isso é redenção. E eu quero que você vá comigo. Antes de tudo, eu quero te explicar algo, perdão. Redenção, como eu já falei aqui, redenção significa readquirir uma propriedade perdida. E eu quero que você viaje agora aqui comigo e você volte lá para Gênesis. Nós não vamos, abrir, porque o tempo é corrido. Mas lá em Gênesis, quando acontece o primeiro pecado, a partir daquele primeiro pecado, a humanidade ela se torna caída. E nós carregamos desde então algo que eu tenho certeza que se você é ovelha do meu pai, você já ouviu ele falar, chamado herança adâmica. Nós carregamos em nós a herança adâmica. E simplificando, a herança adâmica é a tendência que o ser humano tem para o pecado. Eu tenho certeza que você aí na sua casa pode imaginar agora uma situação onde você tinha diante de si, espiritualmente falando principalmente, uma boa escolha e uma escolha que te levaria ao pecado. E a sua carne queria te conduzir para a escolha que te levaria ao pecado. Isso é herança adâmica. Todo ser humano carrega em si a herança adâmica. E o que é que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a partir do primeiro pecado, o homem se torna escravo do pecado lá no Éden. E ele passa a carregar em si a herança adâmica. Porém, queridos, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos redimidos e devolvidos de volta para Deus. Com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a redenção nos alcançou. O seu plano redentor nos alcançou. O que é que tem lá no Rio de Janeiro? A imagem, né, do Cristo Redentor. O nosso Jesus, o nosso Cristo nos redimiu a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o que é redenção? Readquirir uma propriedade que havia sido perdida. Nós somos devolvidos a Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Antes, escravos do pecado, agora servos do Senhor. E 1 Coríntios 15:22 nos diz que porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morreram espiritualmente lá no primeiro pecado, lá em Adão, e herdaram a herança adâmica, todos podem ser vivificados em Cristo por causa de seu sacrifício na cruz do Calvário. Romanos 6, versículo 17 nos diz que graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, tendo sido servos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos servos do pecado. Nós estávamos debaixo de um jugo de servidão do pecado. Mas a partir do momento que, obedecendo de coração a doutrina, e que doutrina é essa? A doutrina de Cristo, meu querido. A doutrina bíblica, a doutrina da palavra. Que doutrina é essa? Obedecendo de todo o coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja,
outrora servos do pecado, após a obediência de todo o coração à doutrina que nos foi proposta, o evangelho que nos foi pregado, nós nos tornamos servos de Deus e somos livres do jugo de escravidão que o pecado nos colocava. Somos livres do jugo de escravidão que sobre nós estava por causa do pecado. João 8:34. Eu falei pra você que nós íamos passear. Se a gente for aqui, né, abrir cada trechinho desse vai demorar mais um pouquinho. O tempo da nossa transmissão não nos permite, então vá anotando aí as referências. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amados, a raça humana é extremamente pecaminosa. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí pode vir uma interrogação na sua cabeça: mas eu ainda sou humano, eu ainda cometo pecado, então quer dizer que eu sou servo do pecado mesmo depois de me encontrar com Cristo? Há uma grande diferença entre cometer pecado e sentir prazer no pecado. Nós cometemos pecado, mas se você serve a Jesus verdadeiramente, espera-se que você não sinta prazer no pecado. Mas existem aqueles que levam uma vida de prazer pelo pecado. E aquele que comete pecado, de acordo com João 8:34, é servo do pecado. Em outras palavras, é escravo do pecado. Ainda quero ler para você, e vá anotando aí a referência, Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. No contexto histórico, a redenção era o pagamento feito por uma pessoa que havia se perdido. No Velho Testamento isso era muito recorrente. Nos tempos do Velho Testamento, pessoas tinham dívidas para com outras pessoas e por não conseguirem pagar essas dívidas, elas iam perdendo propriedades, elas iam perdendo terras, elas iam perdendo coisas que pertenciam. Só que existiam aquelas pessoas que as dívidas eram tão grandes que nem mesmo perder as suas propriedades era suficiente. Então elas próprias, com as suas famílias, se tornavam escravos. Nós somos dessa forma, nós éramos espiritualmente dessa forma. A dívida tão grande para com o pecado que as nossas vidas foram escravizadas pelo pecado. E a redenção, historicamente aqui falando, era o ato de um familiar daquela pessoa que havia sido feita escrava por causa da sua dívida, pagar a dívida daquele familiar, pagar a dívida daquela pessoa e retomar e resgatar o que se havia perdido. Ei, Jesus fez isso conosco. Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Jesus nos resgatou de volta para Deus. Alguém que chega e redime outra pessoa é aquele que vem e paga pela dívida dessa pessoa e o resgata de um jugo de escravidão e o resgata de um jugo de servidão. Cristo pagou a dívida pelo nosso pecado. Cristo pagou a sentença que nos era contrária e nos resgatou de volta para Deus. Isso é redenção. E a grande diferença da redenção é que agora, se um familiar meu me comprava daquela pessoa que eu havia me tornado escrava, eu não pertencia mais a um estranho. Agora eu pertencia a um familiar. Nós fomos comprados pelo nosso irmão mais velho. Nós não pertencemos mais ao pecado. Agora nós pertencemos a Cristo, porque nós fomos redimidos por Ele. Porque nós, propriedade, fomos readquiridos de volta para Deus. E olha só o que é que diz lá em Apocalipse 5:9b e Apocalipse 5:10. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem comprou com o sangue? Quem comprou todos os homens para Deus? Jesus.
morto pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados e nos comprou de volta para Deus. E agora eu quero que você repita aí no seu lugar: comprados por amor. Novamente, repita no seu lugar: comprados por amor. Eu e você fomos comprados por Jesus por amor. Eu e você fomos comprados por Jesus por amor. Sabe, o Espírito Santo é muito maravilhoso. Porque se você for estudar a história, você vai ver que no tempo da escravidão, alguns escravos, eles tinham, digamos assim, uma certa aptidão para o trabalho, tinham muito vigor físico, e esses escravos, eles eram cobiçados pelos senhores. Esses escravos, eles eram cobiçados e eles valiam muito. Então ficava, aquela competição, aquela coisa para ver quem teria a servidão daquele escravo, para ver quem teria o trabalho daquele escravo. Comprava-se por interesse. E eu te pergunto hoje, isso nem estava aqui no meu esboço: o que nós temos de bom para Jesus? O que nós podemos fazer por Jesus? Na nossa humanidade fraca, caída, morta, corrompida, o que os olhos de Jesus viram em nós? Queridos, nada embasaria um ato como o de Jesus se não fosse o amor. Nada embasaria um ato de profunda redenção como o ato que Jesus praticou se não fosse o amor. Jesus não nos comprou por interesse no que nós podíamos fazer. Jesus não nos comprou pelo interesse nas nossas obras. Jesus nos comprou por amor. Porque sabe, amados, é interessante que tem um versículo, se eu não me engano, está em João. Eu não vou saber agora da referência exata. Mas que Jesus afirma que conhecia a raça humana. Tem um trecho, como eu ia falando, tem um versículo que me impressiona muito, porque Jesus, já sobre a face da terra, realizando sua obra, e ele diz: eu os conheço, eu conheço esses homens, eu conheço a humanidade. E esse versículo sempre chamou a minha atenção, porque em outras palavras Jesus estava dizendo: eu não preciso que vocês me digam o que eles fizeram, porque eu os conheço, eu vos conheço. Jesus nos conhece, Jesus sabe o quão pecadores nós somos, o quanto nós falhamos, e se não fosse o amor de Jesus, nada teria sido feito. Jesus nos comprou por amor. E eu quero te falar, nós somos comprados pelo nosso irmão mais velho. Nós somos comprados, nós somos resgatados das garras do pecado pelo nosso irmão mais velho. E veja só o que nos diz Colossenses 1, 13 ao 15. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, primeiro filho. Cristo vem como unigênito, mas ele retorna ao Pai como primogênito, porque ele nos comprou. E através da redenção, através da sua obra, nós somos feitos não mais escravos do pecado, mas servos e filhos de Deus. Cristo nos comprou. A remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós somos comprados pelo nosso irmão mais velho. E olha o que continua Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Queridos, o que era essa cédula? A cédula certamente era onde se registrava as dívidas das pessoas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo cravou a nossa dívida com relação ao pecado na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que significa despojar?
privar de posse. Jesus nos despojou. Jesus despojou, os principados e potestades, nos tirando da posse deles. Jesus despojou, privou de posse os principados malignos da posição de soberania que eles ocupavam em nossas vidas. E é aí onde está a liberdade do cristão. O cristão não é livre para praticar o que a sua carne deseja que pratique. O cristão é livre porque Cristo, através do seu sangue, conquistou a nossa liberdade. Nós somos livres porque Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos redimiu. E a nossa liberdade diz respeito não a uma liberdade para se viver de acordo com a carne, mas uma liberdade que diz respeito a se viver longe do pecado. É muito interessante porque a gente ouve muitos relatos de pessoas que vivem vidas aí carnais e essas pessoas dizem, mas eu não consigo largar essa prática. Isso é liberdade? Liberdade, querido, é andar de acordo com a vontade de Deus para nós. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tem melhor forma de se viver do que de forma boa, perfeita e agradável? Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. E nós vamos continuar seguindo e você vai entender um pouco mais à frente aonde eu quero chegar. Vejamos bem, agora nós somos propriedade de Deus. Nós não pertencemos ao pecado, mas nós não pertencemos a nós mesmos. Porque se nós pertencêssemos a nós mesmos, a nossa tendência ao pecado, a herança adâmica que sobre a humanidade foi colocada, nos conduziria de volta à escravidão, da qual Cristo já nos libertou. É por isso que nós não podemos voltar a andar de acordo com os desejos carnais, porque os desejos carnais nos conduzirão à escravidão do pecado e um preço muito alto já foi pago para que eu e você fôssemos livres. 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu ainda quero meditar com você em 1 Pedro 18 ao 19. Sabendo, querido, medite nesse trecho. Abra aí na sua Bíblia, vamos abrir esse. 1 Pedro 18 ao 19. 1 Pedro 18 e 19. Rapidinho, corra aí na sua Bíblia e abra. 1 Pedro 18, 1 Pedro 1, 18 e 19. Amém? 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vã maneira de viver. Vida pecaminosa, vida recheada de pecado, vida conduzida pelos desejos da carne. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu vou ler esses versículos de novo para que essa verdade esteja aí cravada em seu coração. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Ei, olha a comparação que a Bíblia faz, prata e ouro. Enquanto a gente vê aí a humanidade desenfreada buscando prata e ouro, olha o que é aqui que Pedro fala. Ei, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata e ouro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados por amor, e a moeda que nos comprou foi o precioso sangue de Cristo. Não foi moeda incorruptível, não foi moeda corruptível, perdão. Não foi moeda aqui, essa moeda humana, ouro, prata que se corrói. Foi o precioso sangue de Jesus. Foi o precioso sangue de Cristo que nos libertou da escravidão do pecado. E agora eu quero meditar com você, já encaminhando para o final dessa mensagem. E eu quero que você fale aí onde você está. Escravos de Cristo, servos de orelha furada. Escravos de Cristo, servos de orelha furada. E é aí onde o título dessa mensagem faz sentido. Liberdade para ir, mas escolher ficar.
Sabe, amados, Jesus em sua soberania e como nosso dono, junto com Deus Pai, Ele não é um dono carrasco que nos obriga a viver de acordo com a sua vontade. Jesus em sua soberania não é um dono carrasco que está ali em uma posição autocrática ali diante de nós, um autoritarismo sobre os seus servos. É tanto que se você parar aí para pensar por 10 segundos, você vai lembrar de um monte de gente que já aceitou Jesus e hoje vive uma vida de pecado, uma vida que entristece o coração do Espírito Santo. Jesus, Ele nos comprou, e apesar de ter o direito de exercer essa soberania, digamos assim, Ele não nos impõe nada. Ele não nos impõe que sirvamos a Ele. Ele não nos impõe que sigamos a sua vontade. Nós temos a liberdade para ir, mas o desejo de Jesus, o desejo de Deus é que o sirvamos por amor. Nós temos a liberdade para ir, mas nós precisamos diariamente escolher ficar. Nós precisamos diariamente lembrar do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos diariamente lembrar daquilo que foi derramado, precioso sangue naquela cruz. Nós temos a liberdade para ir e voltar a viver debaixo da escravidão do pecado. E infelizmente muitos fazem isso. Mas nós precisamos, dia após dia, escolher ficar. E o servo que escolhe ficar, ele se torna servo de orelha furada. O servo que escolhe ficar, ele se torna escravo de orelha furada, e ele se torna permanentemente servo do seu Senhor por amor. Ele se torna permanentemente servo do seu Senhor, agora por amor. Ele teve a liberdade para ir, mas ele escolheu permanecer. Ele escolheu ficar. E eu quero que você volte para o primeiro trecho que nós lemos, Êxodo 21. E Êxodo 21, a partir do versículo 5, vai nos dizer: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu Senhor. Amados, a Bíblia é perfeita. Perceba que o Senhor vem antes da mulher e dos filhos. Você está entendendo? O Senhor vem antes da mulher e dos filhos. O que é que esse servo diz? Eu amo o meu Senhor. Depois é que ele diz, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Esse servo que tem liberdade para ir, mas escolhe ficar, ele passa a ser um escravo, um servo de orelha furada. E eu fui estudar um pouco sobre o servo de orelha furada. O servo de orelha furada, ele era conhecido na sociedade como alguém que teve liberdade para sair da servidão, debaixo da servidão, do seu senhor, mas ele havia escolhido permanecer por decisão própria. Onde quer que aquele servo fosse, ele carregava uma marca. Ele carregava a marca da orelha furada, e ele atraía a atenção das pessoas que estavam ao seu redor. Furar a orelha significava escolher e entregar-se ao seu Senhor permanentemente. Em qualquer lugar que um escravo de orelha furada chegasse, as pessoas saberiam que ele havia decidido servir ao seu Senhor, mesmo quando não era obrigado a isso. O Senhor não te obriga a servir, mas é desejo dele que você escolha servi-lo permanentemente por amor. O que é que esse servo ele dizia? O que é que ele declarava? Eu amo o meu Senhor. Será que você tem sido ousado o suficiente para declarar: eu amo o meu Senhor? E mesmo com os manjares, mesmo com mesmo com os prazeres, mesmo com os banquetes que o pecado tem colocado à minha frente, eu escolherei permanecer servindo ao meu Senhor. O escravo de orelha furada, ele era livre para ir embora, mas por amor ao seu Senhor, ele havia decidido permanecer. E a orelha furada era a prova dessa servidão por amor. Sabe, queridos, ainda que tenha esse direito, o Senhor ele não impõe o seu senhorio sobre as nossas vidas. Ainda que ele tenha
esse direito conquistado por Jesus e o seu sangue na cruz, ele não impõe esse senhorio. E é aí onde está todo o diferencial de toda essa história. Nós fomos libertos por Cristo da escravidão do pecado, mas nós podemos assumir a posição de servos dele por amor. E olha o que aqui nos diz 1 Coríntios 7:22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Vamos fazer aqui uma interpretação correta da coisa. Aquele que, sendo escravo, nós éramos escravos de quê? Do pecado. Agora nós fomos libertos e pertencemos ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Eu quero ser por toda a minha vida escrava de Cristo. E eu te convido a ser escravo de Cristo. E escravo de Cristo é um servo de orelha furada, porque ele tem liberdade para ir para longe da casa do seu Senhor, mas ele escolhe dia após dia permanecer. O servo da orelha furada permanece com o seu Senhor por amor. Diferente de Satanás, que oprime os seus escravos, Deus ama e respeita profundamente aqueles que o servem. Deus ama e respeita profundamente aqueles que o servem. E é aqui, queridos, onde eu quero declarar uma verdade para as nossas vidas. Toda liberdade é inútil se nós não servimos a Cristo. Toda liberdade é inútil se nós não servimos a Cristo. Porque se nós não estamos servindo a Cristo, a nossa natureza humana e a herança adâmica que por ela é regida, que rege ela, nos conduzirá a voltar a uma vida de prazer de pecado, a uma vida conduzida pelas vontades carnais, a uma vida conduzida pelo pecado, a uma vida conduzida por Satanás. E nós seremos conduzidos, sabe a quê? Ao inferno. Nós seremos conduzidos, sabe a quê? A morte eterna, a morte espiritual. Toda liberdade é inútil se você não serve a Cristo. Toda liberdade é inútil se eu não sirvo a Cristo. Porque seremos conduzidos por causa da nossa natureza ao pecado e voltaremos a ser escravos do diabo. E voltaremos a ser escravos do pecado. E voltaremos a ser escravos das potestades das quais já fomos livres. E olha o que diz Gálatas 5:1, a parte B. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permaneça firme no senhorio a Cristo. No senhorio de Cristo, perdão. Permaneça firme na servidão a Cristo. Permaneça firme na servidão por amor. Permaneça firme como escravo de orelha furada. E não se volte a colocar debaixo de um jugo de escravidão. Não se volte a colocar debaixo do jugo de escravidão do pecado. Que eu permaneça firme na carreira que me foi proposta pelo meu Senhor. E não me volte a colocar debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Nossa atitude de entrega a Deus é feita única e exclusivamente por amor. A minha atitude de entrega a Deus é feita única e exclusivamente por amor. A sua atitude de entrega a Deus é feita única e exclusivamente por amor. E olhe, queridos, maravilhoso esse trecho. Filipenses 3, 7 e 8. Olha só o que o apóstolo Paulo nos afirmava. Eu amo esse trecho. Esse trecho para mim é um dos trechos favoritos assim da Bíblia. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ei, nós precisamos considerar tudo como perda.
tudo como perda, tudo como sem valor, por causa da imensidão da revelação de Cristo que nos foi apresentada. Sabe qual é aqui essa revelação, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? Inicialmente é essa revelação do que Cristo Jesus fez por nós. E essa revelação já lhe foi apresentada. Essa revelação já me foi apresentada. O que Cristo Jesus fez por você já lhe foi apresentado. E se não tinha sido apresentado, foi apresentado hoje, por graça e misericórdia, através da minha vida. Nós precisamos considerar tudo como perda quando descobrimos o que Cristo fez por nós. Nós precisamos considerar tudo como sem valor, como o apóstolo Paulo dizia: eu considero tudo perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós precisamos fazer de Cristo o Senhor das nossas vidas, por quem perdi todas as coisas. Não importa o que você vai precisar perder, não importa o que eu vou precisar perder, se nós ganharemos a Cristo. Ei, a beleza em ser um escravo de orelha furada. Não acredite nos sofismas que o mundo tem sussurrado em seu ouvido. A beleza em considerar tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. O que nos leva a amar Jesus? O que nos leva a continuar servindo por amor? O que nos leva a escolher ficar diariamente, mesmo quando temos a liberdade de ir embora? O nosso entendimento do seu amor por nós e da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós entendemos verdadeiramente o que Jesus fez por nós, torna-se inevitável não servirmos a Ele com tudo o que temos, com toda a intensidade do nosso ser. E querido, se você ainda olha para o mundo e é atraído por ele, e se você ainda olha para uma vida de satisfação dos desejos carnais e é atraído por ela, deixa eu te falar uma coisa: você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Você precisa compreender mais profundamente, porque quando nós entendemos verdadeiramente o que Cristo fez por nós, torna-se inevitável nós não queremos dedicar toda a nossa vida a Ele. Torna-se inevitável nós não queremos servi-lo com toda a intensidade que há no nosso ser. Torna-se inevitável nós escolhermos permanecer, mesmo quando temos a liberdade de ir. 1 João 4:19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só decidiremos ser escravos de orelha furada quando entendermos o primeiro amor, quando entendermos o que Ele fez por nós. 2 Coríntios 5:14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele porque Ele morreu e ressuscitou. Amados, Jesus morreu por todos e todos nós morremos para o pecado através da sua morte. E Ele morreu por todos para que hoje nós que vivemos, vivamos por Ele. Vivamos por Ele que por nós morreu e que por nós ressuscitou. Escolhamos ser também servos de orelha furada. Escolhamos ser também escravos de orelha furada, que mesmo recebendo liberdade para ir, escolhem dia após dia permanecer. A marca do amor ao Senhor era o furo na orelha. O nosso corpo precisa carregar as marcas de Cristo. Nós precisamos trazer em nós as marcas de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que onde um escravo de orelha furada chegava, ele era reconhecido como alguém que servia ao seu Senhor por amor? As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento, a nossa postura precisa revelar que nós somos servos de orelha furada. Precisa revelar que nós somos escravos de Cristo por amor. Precisa revelar que mesmo tendo liberdade para ir, nós escolhemos ficar. E eu quero só ler mais uma vez para você.
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas e considero-as como esterco para poder ganhar a Cristo. Percamos todas as coisas para ganharmos a Cristo. Sejamos também escravos de orelha furada. Sejamos aqueles que, mesmo diante da liberdade de ir, escolherão permanecer.